Oi gente, eu sou a Sara do canal Milady Sara, eu tô aqui hoje pra falar sobre Beastars, anime novo, chegou em março na Netflix. Produzido pelo estúdio Orange e adaptando o mangá de mesmo nome de Paru Itagaki. O mangá é o primeiro da Itagaki e já é um grande sucesso, ganhou vários prêmios. E ela é filha do também mangaka Keisuke Itagaki, criador de Baki, que é tipo um mangá, um anime, né? De artes marciais, que também foi publicado pela mesma revista que atualmente publica Beastars. E eles só assumiram o parentesco deles um tempo depois, porque eles não queriam que eles fossem acusados de nepotismo. Enfim, a Itagaki, a Paru, queria chegar onde ela chegou pelos próprios méritos. A história se passa nos dias de hoje, em uma sociedade composta de animais antropomorfizados, onde eles se dividem principalmente entre carnívoros e herbívoros. E a gente acompanha o lobo cinzento Legoshi, que é um adolescente de 17 anos que estuda em um colégio super conceituado. Até então ele leva uma vida tranquila e normal, até que acontece um assassinato na escola, um aluno herbívoro é assassinado por um carnívoro, e na noite seguinte o Legoshi meio que se deixa tomar pelos instintos e ele acaba atacando e quase devorando a coelha Haru. O roteiro ficou com a Nana Miiguchi, que participou do roteiro de Little Witch Academy, e com a Paru Itagaki, a autora, do mangá. A direção ficou com Shinichi Matsumi, que participou da direção daquele Thundercats de 2012, estilo anime. A fotografia ficou com Baekhyun Shai e foi a estreia dele como diretor de fotografia. E a música ficou com Satoru Kozaki, que fez a trilha de Fate Extra Lasting Core. E a direção de arte ficou com a Minami Kasuga, que geralmente, na verdade, trabalha no departamento de animações. Ela trabalhou, inclusive, em Batman contra Capuz Vermelho. Eu tenho que admitir que eu assisti tudo dublado, porque eu sabia que tinha dubladores que eu gosto muito no elenco. Mas eu pretendo reassistir no áudio original. E pelo material de divulgação que eu vi, com a voz original, eu sei que o trabalho deles também tá muito bom. E eu vou falar aqui só dos principais. O Legoshi no original é feito pelo Shikahiro Kobayashi, que é a voz de Sugimoto Saiti de Golden Kamuy. E aqui ele é feito pelo Fábio Lucindo, que foi o primeiro dublador do Ash, foi o dublador do Bakugou no filme de My Hero Academia que chegou aqui no Brasil. E se eu não me engano, ele também foi chamado para fazer o Bakugou na dublagem da série de My Hero Academia. A Haru na voz original é feita pela Ayaka Senbong, que é a voz da Mariela de Black Clover. E aqui foi feito pela Luísa Porto, que faz a Naomi de Helena de Avalor, e a Diana de Annie with an A. O Luis no original é feito pelo Yuki Ono, voz do Fuyuzora Kogarashi, em Yuragi Sou no Yona-san. E aqui ele foi feito pelo Felipe Zilce, que dublou o Ted Mosby de How I Met Your Mother, e o Rick de Santa Clarita Diet. E a Juno na voz original é feita pela Atsumi Tanezaki, voz da Irizaki Mei de High School Fleet. E aqui é feito pela Samira Fernandes, que fez, por exemplo, a Cornélia, de Witch, e a Wenger, de Gravity Falls. De termos técnicos, a direção é muito boa, existe todo um cuidado de como se trata cada personagem em cada momento. A fotografia, a decupagem, ou cinematografia, por assim dizer, a escolha dos planos é muito boa e nesse aspecto é bem superior ao mangá. Eles conseguem ser muito criativos em como eles mostram as cenas, como a história em muros, contada no primeiro episódio, quando a Haru tá lá sozinha, e se passando dentro da silhueta dos personagens. A trilha sonora é demais, com certeza o maior destaque do anime. Não tem nenhuma música que seja ruim. Cada uma cumpre perfeitamente seu papel. E pelo que eu vi de material de making off e informações dadas pelo estúdio Orange, eles postaram que eles gravaram a voz original antes. Que na verdade é assim que meio que se deve, entre aspas, fazer. É assim que se faz aqui no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos. A voz original do personagem é gravada antes, muitas vezes antes da animação estar finalizada, pra poder fazer a sincronia dos lábios e tudo mais. Aparentemente lá no Japão não se faz muito isso. Aparentemente se finaliza a animação e aí a voz original tem que fazer como se fosse dublar. Mas ainda é a voz original, mas enfim. E o estúdio decidiu ir um pouco contra isso pra poder fazer justamente a tal sincronia dos lábios. E esse estúdio, o Estúdio Orange, responsável pelo anime, é famoso pela sua computação gráfica, o famoso CG, que tanta gente odeia. E eu, pessoalmente, pra mim, depende de como é usado. Me dá muita agonia como muitos animes usam como inserts, porque claramente você percebe uma mudança de estilo. Às vezes ela é muito brusca, muito feia. Fica estranho. Mas Beastars é toda em CG. Mas com o visual dos personagens meio rabiscado, lembrando o estilo do mangá, que aí faz aquela coisa meio de misturar um 3D que parece 2D. Bem parecido com o que fizeram em Your Lie April, que é o Shigatsu wa Kimi no Uso. Mas existem alguns momentos da série que eles realmente fazem o 2D, que dá pra perceber que o personagem, ele é tipo 2D, que ele é plano. Mas é pouca coisa, assim, são coisas que passam despercebidas. E eu não sei se por limitação do CG ou por uma escolha deles, os personagens não têm aquelas reações exageradas que a gente sempre tá acostumado. As reações dos personagens são, tipo, realistas, assim, tão realistas quanto
animais com forma de gente podem ser, mas tipo assim, as reações deles seguem o limite que o rosto deles tem, eles não conseguem ir tão além disso. E eles experimentam um estilo diferente de animação para momentos de introspecção. Tem um momento de introspecção da Haru que é todo em 2D, que é ela numa floresta, ou em flashbacks, que tem o flashback do Lewis, que é um estilo que, não sei dizer, é como se fosse um falso recorte. É uma animação 2D, como se simulasse assim, uma animação de recorte. E é claro, na abertura de stop motion, que é a coisa mais linda do universo, super caprichada, tão foda, não pulei ela nenhuma vez. A animação é fluida, mas eles deixam, tipo, faltando alguns frames, dando uma impressão que é como se fosse um stop motion. Mas eu acho que isso foi feito justamente pra chamar a atenção pros momentos em que a animação é 100% fluida, que tem todos os frames ou mais frames. Que aí esses momentos vão chamar mais a atenção, eles vão te prender visualmente. Você pode nem perceber que as coisas ficaram mais fluidas, mais rápidas, mas aquilo vai te prender. Inclusive, eu fiquei com a impressão que em alguns momentos eles fizeram uma captura de movimentos e tal, mas eu não encontrei nada sobre isso. Não sei confirmar. E é legal de ver onde eles economizam dinheiro, né? Depois de ver o anime, eu comecei a ler o mangá. E eu já passei, né? Foram 48 capítulos que foram adaptados nesses primeiros 2 episódios. Então meio que já passei por toda a história do anime no mangá. E tem muitos lugares que originalmente são feitos em um lugar totalmente nada a ver que você nunca viu. Aí quando é no anime, eles resolvem fazer em um lugar que vai aparecer mais vezes e tipo, a trama não perde com isso. Ou dando umas desculpas pra ter pouco figurante nos ambientes, tipo, quando eles vão pegar o metrô e não tem ninguém assim na plataforma. Por quê? Porque o trem acabou de sair. Inclusive, alguns desses pequenos detalhes tornaram alguns momentos mais interessantes no anime do que no mangá. E como eu já falei na abertura, ajuda a falar dos encerramentos. Sim, tem mais de um, tem uns 3 ou 4 encerramentos diferentes. Cada um deles é meio temático de um assunto, uma reflexão e de uma cor. Eu lembro que tem o laranja, o azul, um bem vermelho e... agora eu tô em dúvida, são realmente 3 ou 4, mas enfim, são vários encerramentos, eles vão se repetindo alternadamente nos episódios. E eles são bem diferentes, bem legais de se assistir. Bom, eu já falei aqui mais ou menos a sinopse do anime, ele foi bem fiel ao mangá. Inclusive ele foi tão fiel que ele chegou a pegar e reproduzir algumas falhas do mangá, mas nisso a gente chega depois. E é uma história bem coming of age, bem drama adolescente. Até porque se passa em uma escola, é legal se passar na escola, porque a escola funciona como uma micro-sociedade ou um reflexo da sociedade. Então a gente tá vendo aquela amostra pra saber como é que o mundo inteiro funciona. E eles falam até bastante sobre como vai ser na vida adulta, como eles têm que se comportar fora da escola, como os adultos se comportam. Teoricamente é um shounen, que seria um anime mais de aventura, mais de luta, tipo Naruto. Mas pra mim parece muito mais um seinen, que seria um anime mais de drama e tudo mais. Porque tem um ar super melancólico, é super pautado no diálogo, são as reflexões muito maduras. Mas sim, a gente tem momentos de luta, tem momentos de ação. Apesar de que nessa primeira temporada não foram tantos. E é claro, assim que saiu, a comparação mais feita, obviamente, foi com Zootopia. Mas a gente tem animais antropomorfizados bem antes disso, né? Tipo, nas fábulas, tem filmes muito antigos da Disney, da DreamWorks, da Sony, com sociedades de animais. Então não é algo novo. Mas sim, dá pra comparar a ideia com Zootopia. Então dá pra dizer que seria um Zootopia bem mais complexo. Com mais conflitos, mais camadas, mais adulto. Porque no mundo de Zootopia tem aquela treta das presas e dos caçadores. Mas em Zootopia é tudo realmente só preconceito, porque os caçadores não caçam. Então é só preconceito. Mas em Beastars não é tão perfeitinho assim. Os instintos dos caçadores realmente afligem eles, realmente é uma luta, assim, tipo, pra não matar. Os instintos são muito reais e muito influentes, não só dos carnívoros, na verdade. Os próprios herbívoros têm instinto de, por exemplo, não ficar perto de um carnívoro. E aí fica a pergunta, é cópia de Zootopia? Então, não. A Paru já falou que ela pode sim ter sido influenciada por filmes da Disney, porque enfim, ela nasceu em 93, ela cresceu assistindo esses filmes. Mas ela começou a ter as primeiras ideias para esse universo dela no ensino fundamental. Quando ela tava na faculdade foi que ela lançou o primeiro mangá dela, que era Beast Complex, que é justamente as primeiras histórias dela que se passam nesse universo. Depois até ela publicou oficialmente, né, assim, ela tinha publicado de modo informal. E quando Zootopia saiu em 2016, ela já estava trabalhando em Beastars, ela só não tinha sido publicada ainda. Aí sim, voltando pro anime, né, no caso a divisão principal dos animais é carnívoros e herbívoros, mas tem outras, tipo caninos e felinos, que também são bem opostos. Tem as aves, as criaturas aquáticas, que a gente não vê, basicamente, porque elas falam outra língua e, enfim, tem que viver dentro d'água. Tem de animais listrados, que dá umas confusões, que, por exemplo, tem hora que tem a zebra e o tigre, e alguém fala, ah, mas vocês dois são animais listrados. Ela tá maluca, eu sou herbívora. Tem os animais de lã, os animais de chifres, enfim, várias coisinhas assim. E o lance do Beastars, que além de ser um trocadilho ótimo, não fica tão bem explicado. Fica parecendo que é só, tipo, o aluno mais popular do colégio. Eu admito que até ler o mangá eu não tinha entendido tão bem. Mas eu imagino que na segunda temporada vão falar mais, justamente porque eu tô lá por volta do capítulo 70, que fazendo a média do tanto que foi adaptado nessa primeira temporada. Talvez eu esteja ali quase no meio da segunda temporada, enfim.
já foi mais explicado, já foi dada mais a importância do que é um Beastar, e realmente é algo muito importante para a sociedade. Então na segunda temporada acho que eu vou explicar melhor quão realmente isso é importante. E à primeira vista pode parecer uma historinha só de romance, de casal, por causa do romance da Haru com o Legoshi, mas é muito mais que isso. Fala sobre preconceito, bullying, slut shaming, rejeição, aceitação, muita coisa. Como protagonista a gente tem o Legoshi, um lobo cinzento de 17 anos, carnívoro. Ele é um cara simples, tímido, ele anda encurvado e tem medo da própria força. Ele é um cara muito contido sempre. E aí a gente tem o oposto dele, que é o Luis, ou Louis, que é um cervo vermelho de 18 anos, herbívoro de família rica, destinado às grandes coisas, cotado pra talvez ser o próximo Beastar. Super popular, elegante, enquanto o Legoshi anda todo assim curvado, o Luis anda bem direito, com classe. E ele despreza a própria fragilidade. Ele odeia ter o corpo de uma presa. Ele odeia ser, teoricamente, uma presa. Porque basicamente nesse universo os carnívoros são muito fortes e os herbívoros são muito delicados. Porque justamente os carnívoros seriam feitos para caçar e os herbívoros para serem caçados. Então os personagens são muito presos a quem eles são, quem eles deveriam ser. Tem os que se conformam com isso, tem os que não. E completando o trio de personagens principais, a gente tem a Haru, uma coelha anã de 18 anos, que ela é fofa, ela é gentil, ela é uma pessoa firme, mas ela é super solitária, super mal falada na escola. E ela formaria o tal casal com o Legoshi. Mas, né, é complicado. Todo mundo podem se indignar, mas pra mim lembra muito Crepúsculo, porque tem todo aquele discurso de então o leão se apaixonou pela ovelha e deseja assassino de querer matar o outro o tempo todo e tal. Só que a diferença é que em Crepúsculo existe uma solução. Em Beastars não existe. A Haru não tem como se tornar uma loba. Não só uma loba, a Haru não tem como se tornar uma carnívora e o Legoshi não tem como se tornar um herbívoro. Outro personagem de menor destaque é a Juno, outra lomba cinzenta, que ela, acho que ela tem 16 anos, e ela começa uma personagem pequena que vai ganhando muita importância. Não vou falar muito pra não dar muito spoiler, porque eu já sei que de vez em quando eu solto uns spoilers aqui, então eu vou tentar me segurar. E todos eles são muito complexos, os sentimentos do Legoshi são muito debatidos, o backstory da Haru e do Luis são muito bons. Eu achava o Luis só um arrogante, super passivo-agressivo. Depois de ver o episódio que tem o backstory dele, putz, já mudou, assim, já não era mais a mesma coisa pra mim. A construção do universo é bem feita, eles vão soltando as informações aos pouquinhos, conforme as coisas acontecem, conforme os ambientes são mostrados, tipo, eles vão pro refeitório, aí vão falar assim, ó, é assim que é a alimentação. Além do que muita coisa a gente consegue imaginar. E tem todas umas concessões, tipo assim, basicamente os carnívoros não podem matar os herbívoros, então os carnívoros precisam de proteína de outro jeito. Então, os herbívoros fornecem proteína, fornecendo leite e ovos para os carnívoros. Sim, é um tantinho bizarro. O leite, eu admito que eu não achei tão bizarro assim o leite. Mas a parada dos ovos, eu fiquei, gente, é tipo doar óvulo, né? Então é isso, eu demorei pra aceitar um pouquinho, mas sim, ovos não fertilizados de galinha são doados pra carnívoros comerem. Tudo isso pra manter a paz. Mas enfim, depois de um tempo a gente conhece o famoso mercado negro e a gente vê que a paz não é tão perfeita assim, que mesmo com todas essas concessões, todas essas coisas, não é tão simples assim. Por mais que os carnívoros estejam meio que recebendo toda a proteína, recebendo todos os nutrientes deles, eles ainda têm vontade, eles têm um instinto muito forte de comer carne. O anime tem umas metáforas muito boas, as mais óbvias são sobre preconceito, mas se você for destrinchar algumas você vai longe. Como, por exemplo, pensar que os mais fortes comem os mais fracos, os mais fortes esmagam os mais fracos só por poderem. Que nem no nosso mundo, que nem na nossa sociedade. E tem algumas situações, inclusive, que tem várias interpretações, elas podem ser encaixadas em várias coisas diferentes. Teve uma sacada que eu me senti mal de ter demorado pra perceber, que a Haru é uma coelha e a relação dela com o sexo, né? Que é justamente por isso que a Haru é mal falada na escola, é daí que vem a questão do slut shaming. E depois que eu fui me tocar, que é porque isso vem daquela coisa de coelho se reproduzir muito, muito rápido, daquele mito, assim, que tinha que os coelhos seriam o único animal, além dos seres humanos que fariam sexo por prazer, sendo que isso é mentira, tem outros animais que fazem isso. E, enfim, a logo da Playboy, né, a logo da Playboy é uma coelha. Enfim, e uma coisa que eu não percebi, que eu percebi vendo um vídeo do Léo Wang sobre a série, foi que seria a frase do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, que é toda aquela questão de o homem nasce mal, ele se torna mal, e fala sobre como o homem tem que viver numa sociedade regida por regras, normas, leis, contratos sociais, enfim, não vou falar demais porque eu não quero falar besteira sobre o assunto, mas isso é muito debatido na série. Isso é justamente o tema principal dela. E justamente em Beastars, quem é o protagonista? Um lobo. Mas tem alguns problemas, óbvio, sempre tem problemas. A história introduz lá o assassinato do Tem, e depois não fala mais disso.
Tawara Haru aparece, meu Deus, a Haru, super questão sobre ele ter ou não devorado ela, e também Tawara Losone. E aí já é um problema que vem do mangá. A história se foca muito no Legoshi, a Itagaki claramente ama muito o Legoshi, mas acho que ela não percebe como ela criou vários personagens incríveis que a gente quer saber mais sobre eles. Infelizmente, onde eu tô no mangá as coisas continuam assim, foco só no Legoshi. O Luis ainda consegue ter um pouquinho de destaque, mas continua assim. No ponto onde eu tô, eu acho que deve fazer uns 10 capítulos, não, uns 7 capítulos que a Haru não aparece. E o assassinato é só aquela passada de pano, varreram pra debaixo do tapete porque tá bom, porque ninguém quer falar sobre isso. E eles também cortaram algumas coisas do mangá, alguns momentos, algumas situações bem rápidas, na verdade, que poderiam e foram cortadas sem prejudicar a trama, mas que ajudam na construção do universo, ajudam a gente a entender a relação complexa desses animais. Tem algumas partes meio chatas, porque tal hora a história quer só introduzir tudo logo de uma vez e tal hora meio que nada acontece. Inclusive o sequestro da Haru eu acho meio mal introduzido, porque a gente é apresentado os assassinatos, a gente é apresentado o mercado negro, mas a gente nunca fala desse tipo de sequestro. A gente não sabia que existia esse tipo de coisa. Aí do nada acontece a situação que a gente não sabia que era passível de acontecer. E eu vi gente que se incomodou com uma cena, de novo eu tô tentando evitar spoilers, mas uma cena que acontece entre a Haru e outro personagem carnívoro, que eu acho bem válida, é uma cena bem complicada, mas pra mim, eu me incomodei, assim, porque a cena é pra causar incômodo, né? Enfim, eu me incomodei tanto como ela é feita no anime como ela é feita no mangá. Os dois jeitos me deixaram bem desconfortável. E na verdade eu acho que como ela foi feita no mangá pegou mais pra mim. Eu não vou especificar porquê, porque seria dar spoiler do que é acento, mas o jeito que ela coloca os personagens no mangá pegou muito mais em mim, foi muito mais confortável pra mim. E tem a questão da representatividade feminina da Haru e da Juno, porque elas são basicamente mostradas na visão do Legoshi, na visão de um homem. De novo, é um problema que vem do mangá, é assim no mangá. E eles foram fiéis nisso. A Itagaki não dá tanta atenção a personagens que não são Legoshi, mas os personagens têm potencial pra crescer muito, pra poder contribuir muito pra história, se deixarem. Pontos fracos, tem muitos personagens bons, pouco explorados, e até mesmo eventos pouco explorados. Ela acaba às vezes se focando em coisas que são interessantes, mas não é o que a gente quer saber. Pontos fortes, a história é maravilhosa, as relações dos personagens são incríveis, muito complexas, eles são incríveis e complexos, cativantes. A trilha sonora é demais. O anime foi muito bem feito em todos os sentidos. De referência, a gente tem inúmeras obras que têm animais antropomorfizados. E como eu disse, a Itagaki mesmo falou que, enfim, por ela assistir filme da Disney pode ter sido influenciada, mas não vi nenhuma específica, cheguei a ler entrevistas dela e ela não mencionou nada assim muito específico. Concluindo, Beastars é incrível, é atual, a história é ótima. Os personagens são muito legais e com certeza eu já tô hypada pra segunda temporada. Já confirmada pra ano que vem, 2021. Mas no mais é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, seguir o Cultura da Ação nas redes sociais, dar uma olhada no Apoia-se e de lá conferir o meu canal Mulher de Sara.